Chegou um aviso aí para vocês. Gravação em curso. Ok, 57 pessoas, né? E aqui nós temos o hábito de começar na hora agendada. Se você algum dia já participou das nossas jornadas de foguete, talvez tenha aprendido que lá também a gente começa tudo na hora agendada. E quando o aluno chega atrasado, ele encontra a porta fechada. E o pior de tudo, ele vai perdendo metros no seu lançamento balístico. É o que custa caro toda a vida, né? Cada vez que você chega atrasado, você perde 10 metros no seu lançamento. Se eu pedir que voou 100 metros, menos 10,90. Aí, de repente, são 3 alunos, os 3 chegam atrasados. Ah, meu Deus do céu, já perderam 30 metros. Né? Mas só perde no primeiro dia. No segundo dia, ele não ativa o modo de esperteza avançado e ninguém mais chega atrasado. Ok, tá bom. Vinícius, a conta está no seu computador, tá bom. Tá? Então, 17 horas e 1 minuto, 64 pessoas aqui a bordo, né? E só dando aí uma explicação, né? Ao longo dessa iniciação científica, a gente vai fazer várias atividades práticas, mas só isso não é suficiente. Você tem que conhecer, dominar também a física e a química de todo o processo dos foguetes, certo? Então, o passo inicial aqui na teoria, né, dos lançamentos de foguetes, de uma vez que nós fazemos ainda lançamentos oblíquos, né, ou parabólicos, como também são chamados, nós vamos iniciar com a cinemática do movimento parabólico. Posteriormente, vamos falar também sobre a dinâmica do movimento parabólico, tá? E, inicialmente, sem a própria resistência do ar. E, posteriormente, vamos incluir a resistência do ar. Então, você pode imaginar que as coisas começam bem simples, né? E vão se tornando um pouquinho mais complexas à medida que vamos procurando descrever o movimento de um foguete de forma mais realista, né? Incluindo aí, então, a resistência do ar, né? E estudando a inclusão das forças que atuam sobre o foguete. Aí, quando você fala de força, você fala de dinâmica, né? E a cinemática é quando você descreve o movimento sem se preocupar com as forças, né? Essa é a grande diferença aqui da cinemática. Cinemática é quando você não leva em consideração as forças. Você sabe que tem uma força presente lá que vai gerar o movimento parabólico. Ah, mas essa é a força-peso e a aceleração que ela impõe é constante, igual a menos g, se o seu eixo for orientado para cima. Pronto, né? Está ali o resultado da força que estamos considerando a única presente no momento. Mas a gente não vai usar essa força, a gente já vai usar o fato que ela implica numa aceleração sempre vertical, né, para o solo. Tá? E quando a gente faz isso, a gente, então, diz que isso é cinemática. E depois, quando a gente entra as forças, aí passamos a falar da dinâmica, né? Com a famosa lei de Newton, força resultante igual massa vezes aceleração, né? Lei fundamental da dinâmica, né? Então, esse vai ser um outro tópico mais adiante. Tá bom? 72 pessoas aqui nos aguardando, tá? Aguardando, não é? Para começar, né? Eduardo Pereira levantou um bracinho aqui, mas não abriu a câmera. Professor Quer falar Canali, alguma boa coisa, tarde. Eduardo? Eu estou na mesma situação de uma conta para falar e outra conta com o meu telefone para poder ligar a câmera. Eu imagino que você não esteja me vendo agora porque na sua tela provavelmente está aparecendo todos os outros estudantes. Mas eu tenho uma pequena dúvida quanto ao corpo teórico que a gente vai ter que desenvolver durante a iniciação. A gente vai ter recomendação de livros ou leituras que vão ser indicadas ou obrigatórias para a gente poder prosseguir? Provavelmente sim, entendeu? Estamos dando aqui as aulas para vocês, né? E em algum momento a gente pode recomendar uma leitura de algum capítulo de livro, que seja específico do que nós necessitamos que você
aprenda, entendeu? Mas, de modo geral, a gente vai procurar dar para você as coisas, né? Ou aqui numa aula, ou o arquivo, né? Que tenha lá o conteúdo necessário, e assim por diante. Tá? Muito dificilmente vamos pedir, estude isso ou aquilo. Tá? Em algum momento pode ser que cheguemos a isso. Tá? Ok? Então, 17 horas e 6 minutos. Não vamos, né, atrasar aqui o início das atividades. Desde já agradecemos aí o doutor Vitor Galvão, estudou física na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez mestrado na pós-graduação da mesma universidade, e depois fez doutorado na PUC, né, Vitor? Exatamente. Isso. Depois fez doutorado em física na PUC do Rio de Janeiro. Tá? E, portanto, né, sabe bastante sobre as equações da cinemática. E quem está no segundo ou terceiro ano, principalmente quem está no terceiro ano, certamente já viu as equações da cinemática do Rio Parabola. Quem foi para o segundo ano, talvez não viu ainda. E quem foi para o primeiro ano, certamente não viu. E quem está no ensino médio, isso é fundamental, certamente não viu ainda. Né? Mas, tudo bem, você já vai ver, né? De modo que, quando o seu professor chegar nesse tópico, você já vai ter um bom conhecimento sobre isso. Então, vou passar aqui para o Vitor a palavra, ele vai fazer uma apresentação com PowerPoint, estamos gravando, e talvez a gente deixe também uma apresentação sem a canetinha de vocês aqui, só com o Vitor falando tudo que está no PowerPoint dele, tá bom? De modo que você pode fazer pergunta, que não se preocupe, isso daqui provavelmente não vai ser exibido, né, ao público. Né? Duvido que a gente chegue aos 99, só quando chegar aos 99 é que eu abriria o YouTube, tá bom? E o Vitor tem essa mesma aula gravada, onde ele está lá sozinho, gravando, né, ficou bonitinho. E aqui, portanto, você pode levantar a mãozinha e fazer uma pergunta para o Vitor, tá bom? Vão acompanhando aí com devida atenção. Mantenha a sua câmera aberta. Né, Isabela Salas? Isabela Salas. Oi, desculpa, eu não estava conseguindo entrar. Isso. Isabela? Não entrou ainda, não. Está carregando. Carregando. Mas aí no seu nome está escrito Lenovo. Espera aí. É que eu estou entrando por outro computador, eu tive que entrar por outro, eu estou configurando ainda. Tá. No canto superior direito da sua imagem tem 3 pontinhos, clique ali que dá para você renomear o nome que aparece abaixo aí da sua imagem. Tá bom? Professor, tem que entrar na plataforma, tem? Como é que é? Assim, a dúvida que eu tenho é se tem que entrar na plataforma para fazer alguma coisa, assim. Não, não tem que entrar na plataforma, não. Você já recebeu a lista de exercício correspondente à aula de hoje, tá bom? Ok, Vitor. Com você. Obrigado, Vitor. Tá, ok. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. E tem alunos que não abriu a câmera ainda. Vamos abrindo a câmera, pessoal. Apresentar os slides aqui. Eu tenho que ir de novo. Compartilhar minha tela. Agora Já compartilhou. Agora sim. Só ativar o modo apresentação. Tá, agora está aparecendo, certo? Tá no modo apresentação, tá legal. Isso aí. Vou pegar minha canetinha aqui. Bom, o professor João Canali já introduziu bastante o porquê de estudarmos o lançamento oblíquo. Vocês lançam foguetes pressurizados, agora estão fazendo foguetes do nível 1, vão fazer foguetes nível 3, alguns lançaram foguetes do nível 4, pressurizados. Alguns aí já lançaram foguete propelente sólido, né, que eu sei. E, enfim, o lançamento oblíquo, ele é importante porque ele descreve a trajetória do foguete que está sendo lançado na
sua base de lançamento. Eu preparei uma apresentação e aqui a gente vai abordar essa apresentação, ela seria uma apresentação completa, onde eu abordaria o lançamento com e sem resistência do ar. Só que, como o professor Canali falou, vamos abordar inicialmente somente na ausência de resistência do ar. Então, temos 3 tópicos aqui, na verdade, 2 tópicos e meio que serão abordados. Vamos fazer uma introdução ao lançamento oblíquo, entrar na descrição cinemática, como já foi mencionado, é uma descrição em que a gente não se importa com que forças estão atuando, e aqui vamos entrar no movimento retilíneo uniforme, no movimento retilíneo uniformemente variado, porque são importantes para descrevermos o lançamento oblíquo, e no movimento oblíquo propriamente dito, e eu vou terminar a apresentação com 2 exemplos. Essa vai ser a estrutura que vai ser apresentado hoje, ok? Para dar um ensejo do lançamento oblíquo, eu peguei esse exemplo aqui futebolístico, não sou muito bom em futebol, mas eu tenho um exemplo aqui em que o jogador lança a bola obliquamente, ali por volta do meio do campo, né, mais próximo à linha do lateral, e um jogador que não é o goleiro vai lá e defende, né? Não sei se todo mundo está conseguindo ver. Fica um pouco lento, né, Vitor? Está um pouco Não dá lento? para ler direitinho, né? Porque fica muito quebrada a imagem, né? Fica quebrado, ok. Numa gravação posterior, isso eu vou tentar corrigir isso. Ok. Mas, de qualquer forma, o lançamento oblíquo ocorre quando o vetor velocidade, o jogador ele chuta a bola e essa bola ela sai do pé do jogador com um vetor que eu vou representar aqui pela canetinha, com um vetor velocidade que possui uma inclinação com a horizontal. Lembrando das características de um vetor. O vetor ele possui 3 características. Lembrando, para quem já sabe e para quem não sabe, guarda. Isso aí, obrigado. Exatamente. Intensidade, que é o valor que você pode medir utilizando o velocímetro, a direção do vetor e o sentido. Então, para quem não sabe, são essas 3 características do vetor, de um vetor e do vetor velocidade. Para o lançamento oblíquo, esse vetor velocidade ele possui uma inclinação com a horizontal. Se tivermos desconsiderando a resistência do ar, esse movimento ele vai ser um movimento parabólico. Movimento parabólico porque ele descreve uma curva muito bem definida. Essa curva pode ser escrita matematicamente através de equações. E qual é o exemplo que a gente traz, qual é a motivação que a gente traz de início? Probleminha. Com que velocidade deve sair do pé do jogador para que do meio do campo, levando em consideração uma inclinação de 45 graus, ele consiga acertar o gol? É possível calcular essa velocidade? Vamos ver mais à frente. Ok? Então, utilizando aqui um referencial, lembrando que qualquer movimento, gente, e para quem ainda não estudou, todo movimento necessita de um referencial para ser descrito. O referencial que será adotado aqui na apresentação vai ser um eixo cartesiano x e y, onde x vai mostrar para a gente a distância a partir do referencial, distância horizontal, e y vai dizer a altura, ok? Então, esse vai ser o referencial do movimento. Eu tenho aqui... Vocês estão conseguindo enxergar o apontador aqui o apontador a laser? Para mim, ele está pequenininho. Vocês estão Está conseguindo? muito Perfeitamente, pequenininho, professor. Sim. Dá para ver, mas está uma bolinha muito pequena. Isso eu não sei por quê. Está estranho. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu consigo ver o tamanho. Não, é assim. Ah, melhorou. Agora eu tenho aqui a bola, ou então o foguete que vocês vão lançar. Esse foguete ele tem um vetor velocidade inclinado com a horizontal, e eu peguei aqui 2 eixos auxiliares que vão mostrar o que acontece com a posição e com a altura dessa bolinha ao longo do tempo, conforme a trajetória se dá. Na horizontal, o movimento vai ser um movimento, enfim, a bola vai continuar se movimentando até parar numa direção só. Enquanto que na vertical, a bolinha tem um movimento de subida e descida. A mesma coisa que você, na sua casa, pegar uma bola e jogar para o alto, e você sabe qual é a trajetória da bolinha.
O movimento oblíquo, ele vai ser a composição, né? Vai ser a combinação desses dois movimentos, eles acontecem simultaneamente. Só que, para simplificar, a gente tenta fazer o seguinte na física. Se temos algo complexo, vamos simplificar tentando quebrar o problema. Essa é a verdade. Esses movimentos, eles podem ser estudados separadamente. Na horizontal, eu vou ter um movimento retilíneo uniforme, o movimento na horizontal será um movimento retilíneo uniforme, enquanto que na vertical será um movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Então, vamos entrar aqui na descrição cinemática do movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, o movimento ele se desloca com aceleração nula. Talvez vocês tenham visto, para quem já viu, tá? O professor falar, o movimento uniforme tem velocidade constante. Velocidade constante implica em aceleração nula. Eu coloquei aqui aceleração nula, porque uma aceleração nula implica em velocidade constante, dado que a aceleração é o quê? Taxa de variação de velocidade, certo? Então, o movimento retilíneo uniforme possui velocidade constante. Coloquei aqui 3 gráficos que vão descrever, em função do tempo, o que acontece com o movimento da bolinha à medida que o movimento ocorre. Eu tenho o referencial X aqui, esse referencial é do movimento horizontal, e conforme o movimento ocorre, eu tenho os gráficos que são descritos em função do tempo, ok? O que acontece com a aceleração? A aceleração ela tem que ser zero sempre, a aceleração é nula, certo? Então, qual é o gráfico da aceleração horizontal? Bom, vai ser zero, sempre vai ser uma linha aqui. Se a aceleração é nula, voltando rapidinho, só uma coisa. Uma equação que pode descrever, né? Agora vamos tentar pegar esse gráfico e transformar numa equação. Uma equação que pode descrever a aceleração em função do tempo, a de x igual a zero. Velocidade constante vai ser a mesma ao longo de todo o tempo, então uma equação que possa descrever vai ser Vx de t, ou seja, Vx em qualquer instante, igual a V0x. Para o movimento, né, para a posição em função do tempo, eu tenho um comportamento linear. O comportamento da bolinha vai ser um comportamento linear. Que tipo de equação pode descrever esse movimento, dado que a bolinha partiu do início do referencial indicado? X de t igual a V0x vezes t. Ok? Tem um segundo exemplo agora, quando a bolinha parte de uma posição arbitrária x0, e essa bolinha vai se deslocar com a mesma velocidade. Quais serão os gráficos relacionados ao movimento, né? Aceleração, velocidade e posição. Esses gráficos, a velocidade vai permanecer a mesma, porque eu estou colocando essa velocidade, estabeleci essa velocidade sendo a mesma, porém, para a posição, como eu tenho uma posição inicial, como o gráfico, como a bolinha possui agora uma posição inicial em relação ao referencial, eu tenho um deslocamento em relação à posição aqui. Esse gráfico ele vai ser deslocado, só que ele vai possuir a mesma inclinação. Que equação horária a gente utiliza para descrever esse movimento, que é um movimento mais geral do movimento uniforme? X de t igual a x0 mais vt. Talvez vocês tenham visto S igual a S0 mais VT, ou S igual a sorvete, enfim. Talvez o professor de vocês tenha falado assim, mas aqui posição horizontal, posição inicial, mais a velocidade que multiplica o tempo. Uma informação importante tem a ver com a inclinação do gráfico. Quanto mais inclinado é o gráfico, maior será a velocidade do objeto. Ok? Vamos, então, para o movimento retilíneo uniformemente variado, e nesse movimento, o corpo vai se deslocar com uma aceleração constante. E aqui é muito importante relembrarmos a escolha do referencial. Por quê? Como o movimento depende do referencial, se o referencial adotado ele é positivo para cima, a aceleração
vertical, a aceleração do movimento retilíneo uniformemente variado, nesse caso, vai ser uma aceleração que puxa para baixo, certo? Então, a aceleração será igual a menos g, onde g é o módulo da aceleração gravitacional. Quais são os perfis de gráfico para o movimento retilíneo uniformemente variado? A aceleração vai ser uma aceleração constante e negativa. E aqui eu coloco, né? Eu vou ter uma aceleração arbitrária que vai ser igual a menos a aceleração da gravidade, menos g. Para a velocidade, eu tenho um gráfico agora que possui uma declinação. É um gráfico que decresce, a velocidade decresce com o tempo, e eu tenho um instante aqui, o instante T'. Esse instante ele vai ser importante posteriormente, porque ele é um instante no qual a velocidade se anula. A gente vai precisar desse instante T' mais para frente. Uma equação que pode descrever esse comportamento do gráfico: velocidade vertical Vy, V0y mais AT, só que a aceleração é igual a menos g, então V0y, Vy de t igual a V0y menos gt. Para a posição, o comportamento é um comportamento de subida, vai chegar um momento em que o corpo ele vai inverter o sentido do movimento e vai cair. Temos aqui o instante T', esse instante T', ele é importante porque ele me dá a altura máxima, ele vai dar a altura máxima do objeto, por isso que ele é importante, vamos guardar ele. E qual é a equação horária que vai descrever esse movimento? Vai ser y de t igual a vou precisar de uma altura inicial, a velocidade inicial, vezes t, e meio de AT ao quadrado. Só que, vamos lá, o corpo parte da origem do referencial aqui, ok? Então, esse y0 vai ser 0. E a aceleração do movimento vai ser menos gt. Então, eu vou ter v0yt menos meio de gt quadrado, ok? Gente, só uma pergunta. Vocês estão conseguindo ver o slide completo? Porque, para mim, aparece um monte de câmera. Eu só queria tirar uma dúvida. Esse ponto máximo e esse ponto que a velocidade é zero, ambos vão ser o apoio do foguete? Exatamente. No caso do foguete, será o apogeu. Ok? Posso prosseguir? Vamos lá, então. Descrição cinemática do lançamento oblíquo, sem resistência do ar, é um movimento parabólico. Mais alguma pergunta? Não. Tá, ok. Movimento oblíquo vai ser uma combinação dos movimentos na horizontal e na vertical. Eles acontecem simultaneamente. Na física, a gente não fala combinação, a gente fala composição de movimentos. A aceleração. Primeiramente, o referencial. Ele é um referencial XY, eixo cartesiano XY, como eu tinha mencionado anteriormente. Nesse referencial aqui, a aceleração vai ser negativa, menos g. O vetor velocidade inicial, ele pode ser separado em duas componentes que vão me dar a velocidade horizontal e a velocidade vertical do movimento. Ok? E a partir dessas duas velocidades é que a gente pode desconstruir o movimento retilíneo uniforme na horizontal e o movimento retilíneo uniformemente variado na vertical. Vamos começar olhando a vertical. Na vertical, o movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são as equações? Para o nosso referencial, eu vou ter aqui, né? Vy igual a V0y mais AT, y de t igual a y0, só que esse y0 vai ser nulo. Eu vou ter Vy igual a V0y menos gt, e y de t, V0yt menos meio de gt ao quadrado. Isso é o que acontece na vertical. Na horizontal, movimento retilíneo uniforme. A velocidade Vx, ou seja, a velocidade horizontal, vai ser constante. E a posição, dado o referencial, dado que o movimento ocorre na origem do referencial, esse x0 aqui pode ser colocado como 0, x de t igual a v0xt.
com essas equações, a gente pode saber a posição x e y e também pode saber a velocidade no referencial que está indicado, tá, gente? Se fosse outro referencial, as equações seriam diferentes. Só que, no entanto, sabendo o ângulo inicial de lançamento e o módulo dessa velocidade inicial de lançamento, a gente pode reescrever essas equações. E aí, que ângulo inicial de lançamento é esse? Uma pequena pergunta para vocês. Que ângulo de lançamento é esse em termos práticos? Porque tem uma forma de A é igual a v ao quadrado vezes 2θ, que é o ângulo sobre B. Não. A gente vai chegar lá. Calma. Esse ângulo inicial aqui, na prática, para vocês, é o ângulo da base. Por isso que é importante vocês saberem o ângulo da base de lançamento. Esse ângulo inicial θ0 é o ângulo da base de vocês quando vocês estão lançando o foguete, ok? Com esse ângulo e com a velocidade, a gente pode reescrever a equação, porque essas componentes formam um triângulo retângulo aqui. E eu vou ter cateto adjacente sobre hipotenusa igual a cosseno do ângulo inicial de lançamento. Cateto oposto, V0y sobre hipotenusa, seno do ângulo inicial de lançamento. Invertendo, V0x e V0y podem ser dados em função do ângulo inicial e da velocidade inicial, ok? Com isso, as equações de movimento serão V de x, Vx de t agora, constante, só que em termos do que eu posso medir, do que teoricamente eu posso medir, na verdade, tá? V0 cosseno de θ0, x de t, V0 cosseno de θ0, t. Vy, V0 seno de θ0, menos gt e y de t, altura, V0 seno de θ0, t, menos meio de gt ao quadrado. Ok? Sabendo essas 4 equações, a gente pode determinar, aí sim, quantidades que são um pouco mais, um pouco mais fáceis de serem medidas, ok? Que são o tempo de voo do objeto, vocês podem cronometrar, o alcance máximo, que aí sim vocês medem, vão lá pegar a trena para medir, se for o caso do foguete, e também a altura. A altura, eu acho que é a mais difícil, o apogeu do foguete é mais difícil de medir, a não ser que o seu foguete tenha um altímetro, que não é o caso. Foguete de nível 1 que você está lançando não tem altímetro, ok? Mas então, vamos dar uma olhada nessas quantidades. Tempo de voo, alcance e altura máxima, né? Começando pela altura. Na altura máxima, lembrando aquele telinha, né? Na altura máxima, a gente só precisa saber o seguinte: a velocidade vertical do objeto vai ser nula. A velocidade horizontal ainda vai haver, só que a velocidade vertical, o corpo continua se movimentando nessa direção. Só que na vertical, a velocidade vai ser nula, ok? Se sabemos essa condição aqui para a altura máxima, a gente pode pegar a equação da velocidade e colocar que a velocidade é 0 para o instante t'. E com isso, determinar o t' em função da velocidade e da aceleração gravitacional. T' vai ser igual, vou sair um pouquinho aqui da câmera, V0y sobre G. Sabendo esse instante aqui, pegamos a equação da posição e para t' eu tenho a altura máxima, ok? Y máximo, V0y t' menos meio de g t' ao quadrado. Só que quem é t'? Esse carinha aqui. Substituindo e fazendo as simplificações aqui, eu vou ter V0y quadrado sobre g, e aqui eu tenho meio de V0y quadrado sobre g quadrado. Só que eu tenho g aqui na frente, que vai cortar. Com isso, eu vou ficar com dois termos V0y quadrado sobre g, e simplificando, y máximo vai ser igual a V0y quadrado sobre 2g, ou em termos do ângulo inicial de lançamento e do módulo da velocidade inicial, y máximo V0 quadrado seno quadrado de θ sobre 2g. Temos uma equação que vocês já devem ter visto, quem não viu ainda, é uma equação que permite determinar o apogeu em termos apenas do módulo da velocidade
e do ângulo da sua base. Tempo de voo, ele pode ser determinado quando y é igual a zero. Por que quando y é igual a zero? O foguete, ou caso a bola de futebol, ela parte numa posição no qual a altura é zero e no final do movimento ela vai voltar a ter uma altura zero. Então eu tenho 2 instantes no qual a altura vai ser zero, ok? Com isso, substituindo na equação da altura, zero igual a v0yt, e eu vou querer descobrir quem é esse t agora. Quem vai ser esse t? Eu vou ter uma equação de segundo grau reduzida para resolver aqui, né? Posso colocar, para resolver essa equação, coloca-se o t em evidência, e com isso temos 2 raízes. Primeira, t igual a zero, que é o início do movimento, e a segunda raiz vai dar o tempo de voo, vai ser 2v0y sobre g. Aqui é uma coisa interessante. Na ausência, né, de resistência do ar, com o movimento sendo parabólico, com resistência do ar o movimento não é parabólico, tá, gente? Mas na ausência do movimento, na ausência dessa resistência, a parábola é simétrica, o que implica no seguinte: o tempo de voo vai ser 2 vezes o tempo que o foguete demora para chegar no apogeu, porque eu tenho uma simetria nesse caminho aqui. O tempo que ele demora para chegar aqui é o tempo que ele demora para chegar daqui até aqui. Ok? Então, o tempo máximo de voo vai ser igual a 2 vezes o tempo do apogeu, somente para o movimento parabólico. Em termos do ângulo inicial e da velocidade, do módulo da velocidade, minha câmera travou? Oi, Vitor, sim, a sua imagem está travada, mas o som está normal. O som está normal? Sim. Voltou ao normal ou não? Você continua travado, mas o som está normal. Ai, caramba. Vamos lá, vamos continuar. Se voltar, espero que volte. O tempo de voo vai ser igual a 2v0 seno de θ0 sobre g, em função do ângulo da base, no caso do foguete, e da velocidade inicial. O alcance máximo vai ser a distância horizontal percorrida, ou seja, no esquema aqui, vai ser essa distância, a distância percorrida ao longo do intervalo... Olá, Vitor. Oi. A sua imagem travou e o compartilhamento travou. Você falou lá na equação do T máximo. Tá, ok. Espera aí, então. Deixa eu voltar. Ou você para o compartilhamento e tenta reiniciar o compartilhamento. Ih, caramba, travou aqui, cara. Tá, minha voz está aparecendo ainda? A sua voz está normal, mas a imagem e o PowerPoint está parado. Mas a sua do ponteiro está no mesmo local. Ih, caramba. Sim, Então, peraí. O ponteiro está travado também. Eu não estou conseguindo... Deu problema. Peraí, deu problema aqui no Zoom. Ih, travou o Zoom. Desliga tudo, liga de novo aí. Eu vou aproveitar aqui, eu vou tomar uma água, então. É bem rápido. Ok, pode dar uma paradinha para tomar água. Eu até vou tomar uma água aqui, enquanto o seu Vitor se destrava. Minuto. Acho que eu vou ter que sair e voltar. Talvez tenha que fazer isso. Fecha tudo aí e volta. É isso daí. Todo mundo bem hidratado. A Maria Eduarda está falando. Todo mundo tomando aguinha. Ô, Giovanni, você que nunca estudou, agora você está começando a estudar física. Ele mandou uma mensagem aqui para todo mundo, né?
Eu que nunca estudei, fiz que estou boiando. Então, você vai acostumando os seus ouvidos, né? Seus olhos com as equações. Você não está boiando, porque você não está numa piscina boiando, não. Você está ouvindo e aprendendo algumas coisas, tá? Fica tranquilo, né? Depois vamos disponibilizar o PowerPoint, vamos disponibilizar a gravação novamente, entendeu? E aí você vai poder ver e rever, ouvir 10 vezes isso daqui, né? Até fixar bem as ideias, né? Lembre-se, todos vocês, né, que agora você está recebendo dinheiro para estudar, né? Esse é o seu trabalho agora. Já percebeu, né? Você está trabalhando. O seu trabalho é estudar. E você está sendo remunerado por isso. Então, tente entender o que está sendo explicado, né? E você vai ter várias oportunidades para entender, né? Revendo depois. Pode pegar vídeos de outros professores explicando o mesmo assunto, livros também. E tem a lista de exercícios para você praticar, né? A presença aqui será cobrada como nas outras reuniões. Eu estava querendo assistir no YouTube. A conexão lá é melhor. Não, não está sendo passado no YouTube, não. Tá? E a presença vai ser cobrada assim. Voltei, pessoal. O meu Opa, computador. cadê você, Vitor? Meu computador. Vitor aí. Meu computador, em princípio, parece que deu pau. É. Acontece. Coisa da aula ao vivo. Sim, sim. Voltando aqui, deixa eu continuar. Compartilhar a tela. Vamos lá. É isso aí, ganhar dinheiro para ficar mais inteligente. Eduardo Pereira falou aqui, ó. Perfeito, entendeu? E a Pilar consertou a câmera. Maravilha. E aí o Guilherme Antônio, ensino médio, porém minha escola não tem professor de física. Que pena, rapaz. Ainda bem que você tem o Vitor Galvão como seu professor aqui hoje. Exatamente. Agora, voltou, gente, para vocês? Estamos aí no tempo de voo, sim, senhor. Sim, dá para ver o slide. Ah, tá movimentando. Voltou. Estou movimentando. Alô, vamos lá. Aí, legal. Deixa eu beber aqui um pouquinho d'água. Deixa eu também me hidratar um pouquinho. Não é uma garrafa, gente. Se vocês precisarem de uma garrafa um pouco mais legal, já sabem onde adquirir, né? Loja Universo Oba. É isso aí, bem lembrado. Eu bebi esse jarro aqui, eu enchi esse jarro todo e bebi aqui. É um jarro de tamanho. Tá certo. Então, vamos lá. Vou continuar aqui do tempo de voo. Isso. Tempo de voo, então, eu tinha falado, né, que o tempo de voo é quando o Y é 0, porque o foguete ele vai sair do chão e vai voltar ao chão. Resolvemos a equação aqui de segundo grau. Primeira solução, t igual a 0. Segunda solução é o tempo de voo. 2v0y sobre g, ou em termos da velocidade inicial e do ângulo da sua base, 2v0 seno de θ sobre g. O alcance máximo vai ser a distância horizontal para o tempo de voo, como está indicado aqui na figura. Ok? Durante o tempo de voo, ele vai percorrer esse alcance aqui, que é o alcance que vocês medem. Então, pegando a equação da posição e substituindo para esse intervalo, né, da posição horizontal, x de t igual a v0xt, e substituindo t igual a t máximo, eu vou obter o alcance máximo. Com isso, o alcance máximo vai ser dado por v0x vezes 2v0y sobre g, que é o tempo máximo de voo. O alcance máximo, então, será dado por 2v0x, v0y sobre g. Vou simplificar em termos do ângulo da base e do módulo da velocidade inicial. Todo mundo está me assistindo, gente, ainda? Sim, está normal. Deu uma travadinha de luz, mas acho que dá para levar. A luz piscou um pouco. Ok, em casa. continua.
Tá ok. Aqui tá tudo normal. Tá tudo normal? Beleza. Simplificando, 2V0 seno de θ, cosseno de θ sobre G. Simplificou um pouquinho, só que eu posso utilizar, podemos utilizar uma identidade trigonométrica para simplificar ainda mais essa equação. 2 seno de θ, cosseno de θ, para qualquer ângulo, vai ser igual a seno de 2θ. Então, o alcance máximo vai ser dado por V0 ao quadrado, seno de 2θ, sobre G. E aí são as equações que, talvez, a equação que você tenha utilizado no seu primeiro relatório para determinar a velocidade. A partir dessa equação aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. A equação da trajetória. A equação da trajetória, ela vai relacionar agora a posição horizontal, ou seja, x, com a altura. Vai ser uma equação y de x. É uma equação que não envolve o tempo. Até agora tínhamos equações horárias. São equações que são equações que vão relacionar posição e velocidade com o tempo. E agora vamos ter uma equação que vai relacionar a altura com a distância horizontal, y e x. Para isso, a gente precisa isolar o x da equação e substituir na equação de y. A gente tem x de t igual a V0xt. A gente pode isolar o t, resolver essa equação para t, de forma que t vai ficar x sobre V0x. Vou pegar esse instante aqui da equação, vou pegar esse t aqui e inserir nessa equação. Com isso, eu vou ter uma equação que vai relacionar y com x. Simplificando, essa equação, eu vou ter essa equação parabólica aqui. E em termos do ângulo da base e do módulo da velocidade inicial, y de x vai ser igual a tangente de θ vezes x, e esse termo aqui, né, g sobre 2v0 quadrado, 2v0 quadrado, cosseno quadrado de θ0, x quadrado. E aqui, por que é uma parábola? Porque essa equação y de x, para quem já viu, sabe que é uma parábola, porque é uma equação, é uma função, na verdade, de segundo grau. Mas é uma equação que descreve uma parábola com concavidade para baixo. É exatamente a equação que vai descrever esse arco aqui da trajetória parabólica, ok? E a partir dessa equação, a gente também pode determinar a equação, o alcance máximo, fazendo o y igual a zero. Vamos aqui ter uma equação de segundo grau para resolver. E agora a gente resolve para x. Primeira raiz, x igual a zero, e a segunda raiz, com um pouquinho de manipulação algébrica aqui, vou chegar ao mesmo resultado. Ou o alcance máximo, V0 seno de θ0, cosseno de θ0 sobre G, que é o seno de 2θ0, ok? Beleza. O que a gente sabe até aqui, então? O que o movimento oblíquo, o que a gente consegue saber? As equações horárias do movimento em função do ângulo inicial, do ângulo da sua base, levando em consideração agora o foguete, tá? O ângulo da base e da velocidade de lançamento. Essas 4 equações que são equações horárias. Relacionam o tempo com a grandeza, né? Vai relacionar tempo com posição ou tempo com velocidade. A gente sabe a altura máxima, sabe também o tempo de voo, o alcance e a equação da trajetória parabólica. Beleza. Com isso, a gente pode também, eu fiz o seguinte, peguei um foguete, né? Vamos imaginar um foguete aqui com uma velocidade inicial de 100 metros por segundo. Não é um foguete de garrafa PET, tá? O exemplo que eu utilizei aqui não é um foguete de garrafa PET. Ele é um foguete que está sendo utilizado aí propelente sólido, porque ele está a velocidade de 360 km por hora, mais ou menos. Bem, utilizando aceleração 9,81, peguei 5 ângulos de lançamento aqui e fiz a trajetória, fiz o gráfico da trajetória para esses 5 ângulos. E aqui a gente pode perceber o seguinte, tem os valores, né, da velocidade vertical, velocidade horizontal, tempo de voo e alcance. A gente pode perceber o seguinte,
Primeiro, para 45 graus, o gráfico está dizendo que temos o máximo alcance, ok? Está aqui por volta de 1000. Segunda, temos dois ângulos aqui, né? Segunda conclusão que a gente pode tirar a partir desse gráfico. Temos dois ângulos, 30 e 60 graus, que possuem o mesmo alcance. Isso eu vou deixar para vocês pensarem em casa o porquê que dois ângulos podem ter o mesmo alcance. Ok? Quem souber, não responde agora não, senão vai tirar o suspense de quem pode estudar um pouquinho. A ideia é que vocês estudem isso aí, ok? Beleza. E agora a gente entra no slide de conclusão, que vai ser... Você sabe? Guarda. Você sabe, você guarda um pouquinho, ok? Tô aparecendo bem para vocês aí, gente? Sim, sim. Beleza, então, vou continuar. Slide de conclusões, um dos slides mais importantes dessa apresentação. Primeira, para uma dada velocidade inicial, o alcance do objeto ele vai ser máximo quando o ângulo é 45 graus. E aqui a gente pode tirar da equação. Equação do alcance máximo, V0 seno de 2θ sobre G. Se substituirmos 45 graus, vamos ficar com seno de 90, certo? Quanto vale seno de 90? E é o maior. Seno de 90 é o valor máximo que o seno pode ter, que vale 1. Então, para 45 graus, x máximo vai ser igual a V0 ao quadrado sobre G. Por isso que é importante que vocês tenham a base a 45 graus. Simplifica bastante o que vocês vão poder extrair de informação, tá? Segunda, medindo seu alcance máximo e o ângulo do lançamento, ou seja, o ângulo da sua base de lançamento aí, você pode determinar o vetor velocidade inicial, que foi uma tarefa que foi passada aí na primeira lista, uma tarefa que foi passada aí na primeira lista para vocês, certo? Certo. Mede o alcance, sabendo o ângulo de lançamento, você pode determinar o valor do vetor velocidade inicial, valor do módulo, perdão. Como? Pega a equação ainda do alcance máximo e vou inverter essa equação para V0. Com isso, tiramos a raiz aqui. V0 vai ser igual a raiz do alcance máximo, x máximo, g, sobre seno de 2θ. Se o ângulo é 45 graus, vai simplificar. Seno de 2θ aqui vai ser seno de 90, 1, certo? E V0 vai ser raiz de x máximo vezes g. Terceira conclusão. Medindo o tempo máximo de voo, a gente também pode determinar o valor da velocidade inicial. E aí a gente tem duas formas de determinar esse valor. Primeira, medindo o alcance. Você vai lá, mede com a trena o seu alcance. Segunda, você pode cronometrar o seu lançamento e também medir o valor da velocidade inicial. Com o tempo máximo de voo, o valor para a velocidade vai ser igual a g, tempo de voo, sobre seno de θ. Aí o θ 45 graus, não vai simplificar muito, né? Porque para 45 graus, seno de θ vale raiz de 2 sobre 2. Mas de qualquer forma, vocês podem medir. Duas formas de obter velocidade. Mede o alcance, com a base a 45 graus, ou com a base próxima de 45 graus, mede o alcance, coloca na equação e vai achar o valor de V0. Segunda forma, cronometra o tempo, vai medir o tempo lá com que o foguete, seu foguete do nível 1, voou. E a partir disso você também pode calcular o V0. Compare esses dois valores. Se eles estiverem muito diferentes, alguma coisa você está fazendo de errado. Quarta conclusão. Oi, pois não. Não, pode terminar que eu vou fazer uma pergunta. Beleza. Quarta conclusão. Para um dado ângulo de lançamento, a gente pode relacionar o alcance e a altura máxima, ou seja, alcance e apogeu. Como? Eu sei quais são as equações para o alcance máximo e para a altura máxima. Altura máxima, V0 quadrado seno de θ quadrado, né, sobre 2g, e x máximo, V0 quadrado seno de 2θ sobre g. Vou pegar aqui essa equação e vou voltar ela à forma mais complexa, tá? Vou
2 seno de θ0 cosseno de θ0. Por quê? Eu vou pegar agora, né, e vou extrair a razão entre y máximo e x máximo. E aqui o que está em vermelho pode ser cortado. V0 quadrado corta com V0 quadrado. Seno de θ corta com seno de θ aqui em cima, porque eu tenho seno de θ quadrado. G vai cortar com G. Com isso, a razão entre a altura, o apogeu e o alcance vai ser igual a 1/4. Seno de θ sobre cosseno de θ vai ser igual a tangente de θ. Com isso, o apogeu vai ser 1/4 tangente do ângulo vezes o alcance máximo. Se o ângulo da sua base é 45 graus, se você medir esse ângulo direitinho, o apogeu é 1/4 do alcance máximo. Ok? Pode fazer a sua pergunta. Na primeira equação aí, né, para descobrir o alcance máximo a partir da velocidade inicial e do ângulo, esse alcance máximo ainda é desconsiderando a resistência do ar, né? Exatamente. Desconsiderando isso, tudo que a gente está fazendo hoje é desconsiderando a resistência do ar, tá ok? Tá bom. A gente está desconsiderando a Amanda tem uma pergunta também, Vitor. Pode falar, Amanda. Essa transparência aqui. Pode falar, Amanda. Oi, essa questão do Y, do alcance, ele vale para qualquer tipo de parábola, por exemplo, se eu for medir um máximo de uma parábola qualquer, sem pensar necessariamente em lançamento oblíquo, essa questão do Y máximo ser 1/4 do X máximo, ou do Y máximo ser 1/4 da tangência do X máximo funciona? Sim. Acredito que sim, funciona. Sim, porque... É uma parábola, não importa se quem descreveu a parábola é um foguete ou foi a pedra que você lançou, ou é uma parábola teórica, entendeu? Eu acredito que se você não tiver uma altura inicial, essas equações elas estão simplificadas no referencial que a gente está adotando, tá? Se eu tivesse uma altura, se o referencial, se a bolinha partisse ou o foguete partisse de uma certa altura, essa equação ela ia ficar um pouquinho mais complexa, mas esse coeficiente aqui ainda ficaria conservado, tá? Beleza, obrigada. Ok? Só uma outra dúvida para... Pode falar, Lucas. Luiz, perdão. Quando a gente for medir o lançamento, a gente pode considerar a altura Y0, né? Não precisa Isso, exatamente. O seu foguete ele voa bastante. Se ele não voar meio metro, se ele voar meio metro, aí você vai ter que considerar a altura da base. Mas se você fizer um lançamento em que ele voe lá acima dos 10, 20 metros, como o canal está pedindo, você vai poder desconsiderar, tá? Vamos lá, pode falar, Cauê. Não é bem uma dúvida, mas eu queria saber se esse slide vai ser enviado para a gente revisar. Sim, o PowerPoint vai ser enviado, depois o vídeo, esse vídeo aqui, e também um outro vídeo que o professor Vitor fez sem a presença de vocês. Tá? Então, vai ter bastante formas de você acessar todo esse material. Ok? Vamos continuar então, pessoal. Voltando à nossa situação, problema aqui. Com que a velocidade a bola deve ser lançada, agora a gente sabe por que 45 graus, do meio ali, por volta do meio do campo, para que ele consiga atingir, para que o jogador consiga atingir o gol. Vamos tentar resolver esse problema. E aqui, bom, primeiro, o ângulo eu estou considerando 45 graus. Por que eu estou considerando 45 graus? É a forma mais simples de resolver, tá? Beleza. Agora, eu preciso saber quais são as dimensões de um campo de futebol. Para isso, eu peguei aqui as dimensões de um campo de futebol. Um campo de futebol oficial, ele tem um comprimento aqui entre 90 e 120 metros. Peguei a média desse comprimento, tá? Então, o campo de futebol que eu estou considerando vai ter 110 metros de comprimento. Distância do meio do campo ao gol vai ser, então, metade disso, certo? 55 metros. O jogador, ele não está no meio do campo, ele está mais próximo da linha lateral, ele está próximo aqui da largura da grande área.
metade da largura da grande área, 20,15. E com isso eu tenho um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o alcance percorrido pela bola. Ok? Calculando essa distância através do teorema de Pitágoras, a distância vai ser 58,6 metros. Então, eu sei essa distância é justamente o alcance da bola, certo? O alcance que a bola percorreu. Sabendo esse alcance, vou colocar aqui na equação, valor da aceleração gravitacional, vou obter esse valor. Então, V0 vai ser a raiz de 601 por volta de 24 metros por segundo. Se a gente quer saber em quilômetro por hora, 1 metro, 1 milésimo de quilômetro, e 1 segundo, 1 sobre 3.600 de hora. Simplificando, é a mesma coisa que multiplicar por 3,6 km por hora, tá? Se eu tenho uma velocidade em metro por segundo, se a velocidade está em metros por segundo, e eu quero saber a velocidade em quilômetro por hora, multiplico ela por 3,6. Beleza? Então, a velocidade ficou 88,2 km por hora, por volta ali de 90 km por hora. O tempo de voo vai ser 2V0 seno de 45 graus sobre G. Raiz de 2, aqui seno de 45, raiz de 2 sobre 2, dá para simplificar a equação. Tempo de voo vai ser raiz de 2V0 sobre G. Calculando, raiz de 2 vezes 24 metros por segundo, né? A velocidade, quando vocês forem calcular, tem que estar sempre em metro por segundo. Não utilizem a velocidade em quilômetro por hora, senão vai dar problema. Vai dar por volta de 3,4 segundos. Aqui, vocês não vão conseguir, porque eu acredito que está picotado o GIF, certo? Certo. O GIF está picotado, mas eu enviando a apresentação para vocês, vocês podem cronometrar o tempo do chute. Eu já fiz isso diversas vezes em casa, e fica por volta aí de 3,2, 3,1 segundos. O tempo em que o jogador chuta e o tempo que o outro jogador, que nem é o goleiro, vai lá e consegue defender. Ia ser um gol muito bonito, mas também foi uma defesa bem legal. Sabendo também o seguinte, no momento em que o jogador chuta a bola, o outro jogador que faz a defesa corre mais ou menos aqui da linha da grande área, desesperadamente até defender a bola, certo? Eu posso calcular a velocidade desse jogador que foi defender. A velocidade escalar vai ser a distância, né, sobre o intervalo de tempo, e ele percorreu aqui, de acordo com a dimensão do campo, 16,5 metros. Com isso, tempo de voo, o tempo que ele demora para chegar até o gol é o tempo de voo da bola, porque a gente está assumindo que ele estava mais ou menos ali na linha da grande área até no instante que a bola foi chutada, ok? Pode falar, Arthur. Professor, só uma dúvida. A hipotenusa, ela é descrevida por qual equação? A hipotenusa, teorema de Pitágoras. Não, então, mas ela é a equação da trajetória? Não, a hipotenusa, essa distância aqui é a distância que a bola percorreu horizontalmente, certo? Certo. Distância horizontal percorrida vai estar relacionada com alcance máximo. Ah, saquei. Beleza, então. Ok? Só que aqui eu já estou utilizando o ângulo de 45 graus. Já simplifiquei, porque o alcance máximo é V0², seno de 2θ, 0 sobre G. Só que o θ0 é 45, ok? Certo. Obrigado, viu? Pode falar, Eduardo. Ô Vitor, Eduardo, certamente o jogador que fez esse cruzamento, né, esse chute, ele não estudou nada de física, né? Mas a prática mostrou para ele que se ele quer o maior alcance possível, ele lança a 45 graus, né? Mas fala, Eduardo Pereira. Pode falar, Eduardo. Então, Vitor, eu percebi que seus cálculos foram muito precisos e o senhor até usou a aproximação ali para poder conservar e ficar mais simples da gente conseguir entender. E eu também prestei muita atenção quando o senhor falou que fez os testes olhando o vídeo com o cronômetro e deu em torno de 3,1, 3,2 segundos.
Esse desvio que tem das contas para o seu cronômetro, a gente pode atribuir devido à resistência do ar que incidiu sobre essa bola no chute do jogador? Pode atribuir uma série de fatores. Primeiro, o ângulo não necessariamente é 45 graus, tá? Eu estou considerando 45 graus. Segundo, a gente pode considerar o arrasto. Na verdade, se eu considerar o arrasto, o tempo seria maior do que 3,4 segundos, tá? Então, nesse caso, eu acredito que seja o ângulo. E também porque a bola não atingiu, de fato, o alcance máximo. O jogador defendeu um pouco antes. Ok, Henrique, beleza? Quer falar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário. Pode falar, Henrique. Eu tinha feito o cálculo antes do senhor começar a fazer, só que eu tinha considerado que ele ia ter um range de 90 metros, porque eu achei que o campo tivesse 90 metros, e eu considerei a gravidade como 10. Aí eu tive um resultado redondo de 30 metros por segundo de velocidade inicial. 30 metros? Uma velocidade um pouquinho maior aí, né? Só que multiplica por 3,6, vai dar aí, sei lá, acho que 108, uma velocidade um pouquinho maior. Tamanho do campo diferente de você. Sim, eu utilizei a média, né? Porque eu não sei, eu não tenho como saber qual é o campo aqui da figura, mas eu sei que o campo oficial ele tem entre 90 e 120. Para simplificar, eu fiz a média, 110, ok? Então, esse é um outro fator do errinho no tempo, no cálculo do tempo. Exato. Outra coisa também que pode estar sendo incluída no erro, tá? Vocês não vão ter os resultados exatos, mas vocês vão ter estimativas. Eu acho que uma coisa que é importante, que fica para vocês aqui, só me alongando um pouquinho nesse slide, o que fica importante para vocês de todas essas equações que vocês viram que são, a partir de física simples, vocês podem tirar conclusões que podem ser bastante relevantes para o seu lançamento. Ok? Ok, Vitor, 18 horas, vamos para o último exemplo, então? Vamos lá. Professor? Pode falar, Ana Beatriz. Uma pergunta assim, teórica, é porque tem alguns professores que preferem um resultado mais arredondado, mais complicado, né? E eu queria saber, tipo, no relatório, por exemplo, o senhor vai querer o valor arredondado ou o valor exato que deu lá? Um relatório? Não tem relatório sobre essa aula. Por enquanto, tem uma lista de exercícios. Quando a gente for fazer esses cálculos, eu digo. Quando vocês forem lançar o foguete, aí vocês vão ter outras orientações. Não fica ansiosa, não. Vão ser outras orientações, tá bom? Tá bom. Inclusive, a gente vai fazer uns comentários sobre o primeiro relatório que vocês enviaram. Teve aluno lá que colocou 10 casas decimais. Tem sentido colocar 10 casas decimais depois da vírgula ali, né? Não tem, né? Você está medindo uma fita métrica, né? De centímetro em centímetro, você faz a conta, não adianta colocar lá os bilionésimos de milímetro, né? Mas vamos em frente. Sobre isso a gente fala mais adiante. Vamos continuar, pessoal. Temos mais um ou dois slides aqui para terminar a apresentação e já passamos de 1 hora de apresentação, mais ou menos. Vamos lá. Segundo exemplo, legal. Exemplo agora é de foguete, né? Durante a 12ª MobFog, uma MobFog que eu tive a oportunidade de participar, o maior alcance de um foguete foi de 352,9. Não é o recorde oficial, mas é o segundo lugar. 352,9 metros de alcance. Considerando que todo o combustível de foguete é consumido logo após o lançamento e desprezando a resistência do ar, qual vai ser a velocidade inicial do foguete? Por que eu falei aqui todo o combustível do foguete é consumido após o lançamento? Porque isso implica no seguinte, quando todo o combustível ele é ejetado no instante inicial, a velocidade vai ser a velocidade máxima com que o foguete sai e é a velocidade inicial do lançamento, ok? Então, vamos calcular essa velocidade? Já sei qual é o alcance máximo, está dado para a gente. Sei que o ângulo é 45 graus. Alcance máximo, V0 seno de 2θ 0, θ 0, 45, 2θ 90, vai te sair daqui, vai ficar 1, V0 quadrado sobre G. V0 quadrado é igual ao alcance máximo vezes G. V0, aí eu vou substituir os valores. Que cheguei a esse número aqui. V0 vai ser a raiz disso,
que é por volta de 58,8 metros por segundo, convertendo para quilômetros por hora, 211,8 quilômetros por hora. Velocidade alta, né? Bem alto. Peguei segundo, A velocidade 210. aí de um carro esportivo, não, carro esportivo pode chegar a mais, mas de um carro, sei lá, não é um carro de linha de entrada, tá? Não é um carro de entrada, mas é uma velocidade aí de 212 quilômetros por hora, velocidade alta. Uma coisa importante aqui falar é o seguinte: estamos desconsiderando a resistência do ar. Se tivéssemos considerando, a gente pode afirmar ainda que essa velocidade é maior do que 200 km por hora. Eu não cheguei a estimar, eu tenho os cálculos considerando uma resistência do ar, não cheguei a estimar, mas acredito que vai passar aí dos 220 km por hora. Que é alto? Continua sendo alto. Vamos ver o tempo de voo. Tempo de voo, mesma formulazinha lá do jogador de futebol, raiz de 2V0 sobre G, vai dar por volta de 8,5 segundos. Então, ele demorou 8,5 segundos, se alguém tivesse cronometrado, e a velocidade com que ele saiu, 212. Opa! Vamos pegar aqui, então, esses exemplos, né? Quem já foi? Alguns já foram a Mobfog, outros ainda não foram. Espero que esse ano espero que vão a Mobfog, mas temos esses exemplos aqui de foguetes que podem sair aí a 200 km por hora da base de lançamento, sendo ejetados manualmente, né? Foguetinho de garrafa PET, que possui ali aleta de material plástico, que pode ser cortante, a uma velocidade de um carro, sei lá, um carro que não é um carro de entrada. Mesmo. Que você imagina o que pode acontecer com a mão desse rapazinho aqui se a aleta desse foguete pega na mão? Ele está até sem luva, e mesmo se estivesse com luva. É uma velocidade muito grande, gente. Essa velocidade aqui é uma velocidade altíssima para um foguete de garrafa PET. É uma brincadeira? Óbvio, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem que ter segurança em primeiro lugar. Quando você faz o lançamento na Mobfog, quando você for fazer o lançamento do foguete nível 2, o foguete nível 3, já está pressurizado a água, né, professor? Exato. Foguete pressurizado a água, com empena de plástico, de pasta, você já tem que ter muita segurança no lançamento desse foguete. Quando o foguete ele é pressurizado com mistura refrigerante, bicarbonato e vinagre, gente, tem alguém com o microfone ligado aí que está gerando ruído. Henrique, você pode desligar o microfone rapidinho, por gentileza? Perdão. Isso. Voltando. Quando vocês estão lançando, se vocês forem lançar o foguete nível 3 em casa, muito cuidado, protocolo de segurança na hora do seu lançamento. Foguete nível 4, pior ainda. Mais para frente, em outras ocasiões, se vocês tiverem oportunidade de ver um lançamento com propelente sólido, vocês vão ver que um protocolo de segurança é ainda maior. Ok? Bom, para fechar, lembrando que a gente desconsiderou a resistência do ar, e quando a gente for incluir essa resistência, as contas elas vão ficar, as equações de movimento elas vão ficar mais complexas, só que vão descrever a situação de forma mais realista, tá? Com isso, eu termino essa apresentação e vou abrir para perguntas. Ok, uma salva de palmas aí para o Vitor, por favor. Palmas para o Vitor. Isso. Pergunta muito próximo desse resultado que o senhor calculou, que eu cheguei a 60 metros por segundo, mas eu saí arredondando tudo que eu vi pela frente. Hã? Pode falar. Cheguei a 60 metros por segundo nesse cálculo aí. Chegou a 60 metros por segundo? Você estava fazendo a conta? Eu arredondei, eu utilizei aqui, 60 metros por segundo, você vai ter aqui, você chegou a quantos quilômetros por hora?
216, calcular isso. Enfim, esse foguete ele saiu certamente acima de 220 km por hora. Tá? Pode falar, Camila. Eu queria saber se a velocidade inicial, no caso, quando todo o combustível sai na hora do lançamento, se a velocidade é igual ao empuxo. A velocidade não vai ser igual ao empuxo, porque o empuxo é Se uma vai- não. força. Tá. O empuxo é uma força. E a velocidade são duas grandezas diferentes. Estamos estudando uma situação bem simplificada, Camila, supondo que o foguete atingiu sua velocidade máxima e está ainda praticamente no chão, entendeu? Só bem mais adiante a gente vai considerar esse tempo de queima do propelente, quando a gente tiver que estudar realmente propulsão sólida, entendeu? Exatamente, Camila. Quando eu falo assim, todo o combustível do foguete é consumido logo após o lançamento, significa o seguinte: você não vai utilizar para esse foguete uma equação que relacione a velocidade à massa do foguete, tá? Basicamente não utilizar a equação de Tsiolkovsky aqui, por exemplo. Tá bom? Entendi. Obrigada. Pode falar, Arthur. Ô, professor, seguinte, hoje de manhã eu dei uma revisada para ficar mais atento na aula hoje e eu não encontrei nenhum lugar relativo à equação a equação da trajetória. Eu encontrei algumas informações a respeito do uso das equações do mu e do move para a trajetória vertical e do mu para horizontal. Isso. A equação da trajetória, ela substitui essas duas? Não, ela não substitui. Ela só vai ser uma forma de você encontrar o caminho do seu foguete ao longo do espaço, tá? É tipo o deslocamento, né? Exato. Qual é a trajetória? Se você fosse pegar num vídeo e pausar o vídeo ao longo de diversos instantes, você vai ter uma trajetória bem definida ali, certo? Certo, mas é para calcular o movimento ou a quantidade de metros desse movimento? O que você vai ter com a equação da trajetória é todo o caminho que ele percorreu ao longo do tempo que ele demorou para percorrer. É a trajetória inteira, entendeu? Seria então, a equação que gera... Para cada seria uma lei da função, X, né? Isso aí, é uma função. Exatamente, é uma função. É porque temos alunos aqui de primeiro ano, de repente você já passou disso, já aprendeu função. Então, eu tentei simplificar um pouquinho a notação, né, para não ter que ficar falando em função toda hora, e função é algo que nem todo mundo estudou. Certo. Beleza? Então, ela só descreve a posição que exatamente, o foguete vai passar. É a altura como função da posição, beleza? Obrigado. Pode falar, Eduardo. Sua cara não está aparecendo. É por conta da câmera. Eu fico até triste porque não dá para as pessoas verem o que eu falo, gesticulo, enfim, com a câmera aberta. Mas, enfim, professor, aqui no áudio, agradecer pela aula, adorei, o slide foi muito bem feito. E a minha obrigado. dúvida é em relação às condições climáticas que a gente tem que analisar para fazer o lançamento do foguete. A pressão barométrica, principalmente, que é a minha principal dúvida, ela exerce uma influência muito grande na trajetória do foguete e no alcance máximo dele? Bom, para essa apresentação, a gente está desconsiderando quaisquer fatores como pressão ou isso tudo. Por exemplo, a pressão ela vai influenciar na densidade do ar, que vai ter na verdade, a densidade do ar vai influenciar no arrasto que o foguete vai ter. E o arrasto já é um problema que leva em consideração resistência do ar, porque a força de resistência, basicamente, que a gente tem quando a gente lança o foguete de garrafa PET ou propelente, é a força de arrasto. E aí é que a pressão entra, ok? Sim, entendo perfeitamente. Eu perguntei isso porque eu lembro que quando eu fui fazer os lançamentos na última edição da Mobfog, uma das orientações que o professor responsável pelas equipes da escola passou é da gente lançar o foguete num dia que não tivesse muita presença de vento e com céu limpo, para poder atrapalhar o mínimo possível o lançamento dos foguetes. Aí eu posteriormente sentei para estudar essa questão da pressão barométrica, influência do arrasto, resistência do ar e os componentes que fazem parte do foguete para ele poder ter uma trajetória mais limpa e que otimizasse o alcance máximo dele.
Exato. Quando você está pegando condições boas para o lançamento do foguete, exatamente você está tentando minimizar os efeitos do arrasto e fazer com que a sua trajetória se aproxime cada vez mais de um lançamento que não tenha resistência do ar. É impossível, né? Você ter um lançamento que não atue, que a resistência do ar não atue, porém, você pode tentar, através de condições, né, a ausência de vento, enfim, um foguete melhor polido, um foguete com coeficiente de arrasto menor, isso a gente vai ver mais para... Vocês vão ver mais para frente, vocês podem estudar, procurar saber, mas com relação ao arrasto a gente vai ver mais para frente. Um foguete que possua menos arrasto, você consegue chegar mais próximo a essa situação aqui, que é a situação ideal. Essa é a situação no qual não tem arrasto nenhum. Beleza? Ok, Arthur tem outra pergunta. Não, deixa eu ver. Jonathan, rapidinho, direção 18 e 16. Olha, já que falaram de força aí, no caso, desconsiderando a resistência do ar, a velocidade máxima, né, no ponto de partida do foguete ali, até o apogeu máximo, né, o decréscimo da velocidade ali, porque ela está diminuindo, né, quando ela está subindo, quando o objeto está subindo, a velocidade diminui. A aceleração, por exemplo, se você considerasse uma trajetória parabólica, desconsiderando a resistência do ar, a aceleração ali deveria ser constante? A aceleração, exatamente. A premissa que você estava falando, né? Estamos falando de força. Qual é sem spoiler, tá? Porque a gente vai falar de dinâmica, é spoiler. Mas a única força que atua no movimento oblíquo sem resistência do ar é a força-peso. O movimento oblíquo, a única força que está atuando é o peso ali, tá? Okay. Então, a aceleração vertical é constante, a aceleração total também. Aí, Vitor, vamos deixar como exercício aqui para vocês calcularem a velocidade com que a velocidade com que o foguete retorna ao chão. A gente não calculou isso, mas vocês têm condições de calcularem. Não está na lista de exercício, não, né? Mas pode ficar aí como sugestão, quem sabe na próxima lista, né, Vitor? Pois a velocidade com que o foguete bate no chão. Exatamente. Isso aí Ou seja, a gente não explorou todas as manipulações algébricas que é possível. Se você está achando, meu Deus do céu, quanta equação, a gente pode, né, conforme a necessidade, deduzir outras equações. Mas, Vitor, depois você olha aqui no chat, você vai ver que tem várias pessoas dando os parabéns aí à sua apresentação, né? Realmente foi muito boa. Você não falou minha bolinha. Falei algumas vezes. E nem a minha altura. Eu estou dando uma aula. A minha altura, em função do tempo. Ô, Vitor, você é homem borracha, Eu sou feliz, eu agradeço a oportunidade de estar participando de um projeto de iniciação científica com mais de 100 alunos, né? É uma aula para 90 alunos, 80 alunos aí que estão bastante interessados na construção de foguetes. Então, eu fico muito feliz, obrigado pela oportunidade e espero que a gente consiga, que vocês consigam estudar esse tópico para a gente estudar os próximos, fazer a lista de exercício, persistam, porque as condições que estão sendo dadas, as tarefas, vou ter trabalho na escola para fazer, e vou ter que fazer base de lançamento, não estou afim. Gente, a vida ela é difícil, então a iniciação científica ela pode simular um pouquinho do que pode ser a vida para vocês daqui para frente, entendeu? A vida ela é difícil, ela tem muitos obstáculos a serem ultrapassados, então aproveitem ao máximo essa oportunidade que vocês têm com o professor João Canali, com o professor Patrick e também comigo. Eu vou disponibilizar depois o contato, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. São 99 alunos, então talvez não possa responder todo mundo ao mesmo tempo, mas é isso. Fica aqui meu agradecimento.
Agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço ao professor João Canali, e é isso. Eu espero que vocês persistam até o final. Volte à transparência dos garotos fazendo tentativa de lançamento desastrosa ali. Deixa, não, essa transparência é maravilhosa. Porque eu vou comentar um pouquinho. Ó, não é para ir embora, não, pessoal. Não fiz a chamada ainda, não. Hein? À esquerda, vocês reparam que o que aconteceu ali, provavelmente ele puxou o gatilho, o foguete não saiu da base, provavelmente ele já estava na segunda tentativa, ele já tinha feito um aborto antes, né? E aí ele tinha a última chance dele. Né? E aí o foguete não saía da base de jeito nenhum, porque provavelmente ele entrou com muita dificuldade na base do foguete, e aí a pressão interna que ele tinha não era suficiente para ele sair sozinho. Então ele foi lá e empurrou o foguete com a mão um pouquinho. E, obviamente, ele botou o rosto dele a 20, 30 centímetros das empenas. Né? Então, uma bobeadinha que ele desse ali, essa empena passaria pelo corpo dele e cortaria como se fosse uma lâmina muito afiada. Né? Apesar de que ele estava ali com a capinha de chuva, mas nesse caso não ia resolver nada. Né? Pois a velocidade, como vocês viram, é de 200 e poucos quilômetros por hora. Né? Os da direita aqui, qual é o problema que eles tiveram? Eles colocaram o vinagre num balão de aniversário, o bicarbonato de sódio solto dentro do foguete, colocaram provavelmente uma agulha, né? Infelizmente, não pontiaguda o suficiente para estourar o balão. Então, quando eles inclinaram a base e o balão chegou na agulha, ele não estourou. Aí eles tiraram o braço de lançamento e estão tentando, desesperadamente, fazer o balão estourar. Mas se pegar um balão muito grande e a ponta da agulha não é bem afiada, a agulha bate no látex, deforma o látex e não fura o látex. Então, eles estão aqui desesperados. Né? E nisso eles chacoalham para lá, para cá, você vai ver que uma hora ele sai e bate no chão. Né? Mas em outra ocasião, já observamos alunos fazendo isso, mas com o foguete quase na vertical. E numa dessas, o foguete saiu e caiu em cima do telhado do restaurante. Outras vezes caiu no lago, fica atrás aqui da linha de lançamento. Então, a gente está dando algumas ideias aí de desastres, né? E a importância de mantermos sempre distância do foguete no momento do lançamento, com as devidas precauções, com os devidos EPI, porque a velocidade a gente calculou aqui para vocês, entendeu? 200 km por hora para esse lançamento, de alcance considerável, né? Que foi lá 352 metros. Né? Imagina o recorde, que é 363, ou seja, a velocidade foi maior ainda. Como desejo do ar, a velocidade é um pouco maior ainda, na verdade. Mesmo que você esteja lançando a 150, 200 metros, a velocidade é muito grande. Né? Imagine, então, se alguém ainda estiver passando na frente da base, né? Porque não se fica em frente de base. Não importa se ele está pressurizado ou não, você nunca sabe. Exatamente, bem lembrado. Por isso, quem for participar das nossas jornadas de foguete vai observar que atrás de todos esses alunos aqui tem uma rede de proteção. E já houve foguete que saiu da base, ao invés de ir para frente, foi para trás e bateu na rede de proteção, porque o público fica atrás da rede, para ter uma ideia. Né? Canalha, só para falar de um Sim. exemplo, né? Na vez que eu estava, em 2018, o que acontece? O foguete ele bateu e ele fez um looping, foi para trás, e quando ele bateu no ferro do restaurante, o ferro do restaurante dobrou, e o ferro do restaurante tinha uma grossura mais ou menos ali de 1,5 centímetro, o foguete bateu e deformou o ferro do restaurante. Imagina o que ele não pode fazer com a sua cabeça, com a sua costela. Sim, já aconteceu de foguete cair sobre o vidro de um carro. E ele estava sem ponta, só estava com a tampinha. E furou exatamente com o diâmetro da tampinha, o para-brisa de um veículo. Não foi aqui nos nossos eventos, foi num evento em Limoeiro do Norte. Me mandaram até a foto. Né? Ou seja, isso aí tem que ser lançado sempre em áreas muito amplas, né? Sem a passagem de ninguém na frente
da região de queda dos foguetes, né? Mas sobre isso a gente vai falar mais adiante, né? Então, por enquanto, gostaria mais uma vez de agradecer aqui ao Vitor, lembrar que essas são apenas algumas das muitas equações que nós vamos ver. Então, não assuma aquele estou boiando. Você não está boiando, tá? Alguma coisa você está aprendendo. Você vai receber o PowerPoint, você vê ele novamente, tudo passo a passo, entendeu? E usa a sua cabeça. A única forma de você aprender as coisas é você forçar, tentar entender. A gente ensina, mas você aprender é outra história, entendeu? Você tem que querer aprender. Você tem que raciocinar, seguir as equações, rededuzir todas as equações que o Vitor fez. Em vários lugares ele pulou algumas pequenas passagens. Faça você toda a dedução novamente. Professor, é muita coisa. Não é muita coisa. Muita coisa é quando a gente chegar no movimento do foguete com vários estágios. Aí lá sim vai ser muita coisa. E não vai ser nada comparado a um foguete da Agência Espacial Brasileira, obviamente, né? Entendeu? Onde tudo será levado em consideração, como estavam vendo aqui, a pressão do ar, o vento, né? A umidade do ar, a temperatura ambiente, entendeu? Tudo isso é levado em consideração. Então, ou seja, toda a matemática fica muito mais complexa, né? Mais adiante a gente vai falar sobre centro de pressão, centro de gravidade, né? Ou seja, tem muita matemática envolvida e a gente vai procurar dar isso para vocês paulatinamente, devagarinho. Mas você tem que fazer a sua parte, né? Rever isso daí, fazer a lista de exercícios. Tem uma dedução para você fazer lá, né? Um dos exercícios é deduza essa equação. Você vai ter que manipular algumas e chegar àquela que está lá. Assim como mais adiante, se você quiser, fica como um desafio para você. Provar com que velocidade o foguete retorna ao chão, nas condições dadas aqui, de ausência de resistência do ar. Tá bom? E pode demonstrar, inclusive, com que ângulo o foguete bate no chão, nas condições dadas aqui, de absoluta falta de resistência do ar. Tá? 2 demonstrações mais aí. Fora aquela que está na lista de exercícios. Tá bom? E a partir disso, eles vão poder também concluir o porquê não é bom ficar lá no fim da área de lançamento, né? Nunca se sabe quando um foguete que vai passar dos 300 metros vai bater, vai chegar lá e atingir alguém. Pode atingir uma vaquinha, né? Mas, enfim, não é legal. Ok, então mais adiante a gente vai falar sobre formas mais eficientes de fazer os lançamentos. Uma das sugestões foi essa, né, do foguete de vinagre de carbonato, de colocar o vinagre num balão. Aí a Nicole aqui está lembrando que ela prefere usar camisinha, que é mais fácil para estourar, né? Nessa ocasião aqui, né? E outros, né, que usam, então, os balões de látex, só que tem parede grossa, né? E aí dá esses problemas que a gente já viu aí nessas duas equipes. Mas isso é assunto para outro momento. 18 horas e 28 minutos, né? Agradecendo a todas as perguntas que vocês fizeram. Ajudou a deixar um pouquinho mais dinâmica aí a apresentação. Patrick, quer fazer alguma consideração final? No momento nenhuma, né? A não ser que reforçar mais uma vez para a galera entender que a segurança é sempre importante, pessoal. Sei que é só um foguete, mas a gente vai aumentar a escala ao longo desse ano, o projeto vai ficando cada vez mais complexo e você não pode encarar isso como se fosse uma brincadeira de jogar bola de gude, tá? E para tranquilizar o coração do pessoal, gostaria aqui de informar que tanto o professor Canali, quanto o Vitor, Gabriele e eu temos noção da dinâmica que vocês vão encontrar ao longo desse ano, em paralelo com as aulas, tá? Então, não sofra por antecipação, tá? Viva o momento, ok? E até agora a gente está seguindo o ritmo com as atividades que é pertinente ao período que vocês estão vivendo. Então, podem ficar tranquilos que a gente não é maluco. Ou até um pouquinho, né? Mas isso aí é outra coisa. Só um pouco. Ok. Estou dando uma olhada no chat aqui, que estava parado. Um momentinho mais. Ok.
Diminui a chance, alguém selecionar. Tá. Aí o Eduardo aqui, uma coisa útil que aprendi no técnico, que imagino ser de interesse coletivo, é desenvolver um plano de ação em caso de eventuais problemas, listagem dos problemas que podem ocorrer e levantamento dos materiais e protocolos de segurança. Sim, vamos falar muito sobre segurança mais adiante, mas já adiantando uma coisinha. O primeiro foguete que você lançou foi ali a 3 metros, 4, 5, 10, teve um aluno só que mandou 50 metros. Mas na próxima atividade prática, depois que você construir essa base, que vai ser pressurizada, esse seu foguete vai, no mínimo, 50 metros. Tá? Dependendo da pontinha que você colocar nele, se bater o rosto de alguém, vai machucar. Né? Então, já nos próximos lançamentos, vamos envolver velocidades bem mais altas, como vocês vão calcular, nas próximas atividades que vamos dar para vocês, né? Que é ainda o foguetinho de canudinho, a velocidade já será mais alta. Se vocês obtiveram na primeira atividade, aí será de 50 km por hora. Vamos aumentar a velocidade com a pressurização. O foguete nível 2 vai ser maior ainda a velocidade, e assim por diante. Entendeu? Até a gente está superando aqui as velocidades dos 200 km por hora. Né? Então, cada vez mais será muito mais importante as preocupações com a segurança. Agora, por gentileza, escreva o seu nome completo aí no chat e certifique que você está mandando para Everone, to Everone, porque se você estava conversando com o coleguinha, está memorizado aí aquele destinatário antes, e você tem que mandar para todo mundo, ou só para mim, né? Ok? Com isso, damos por encerrada a atividade de hoje. Todos vocês estão convidados para terça-feira, dia 25, assistir o vídeo, o Céu de Outubro. Tenho certeza que vocês vão adorar, tá? E no mesmo horário, 17 horas, tá bom? E aí você tem que fazer um resuminho. De hoje não tem resumo, de hoje tem lista, 5 problemas, tá bom? Esse filme é bom, né? Falou o coleguinha aqui, sim. Vocês vão adorar. Situação exatamente igual a de vocês. Garotos e garotas fogueteiros. Tá? No vídeo só tinha garotos. Mas as garotas estavam presentes lá, de outra maneira. Ok, pessoal. Obrigado. Bom domingo. Tchau, professores. Obrigada pela aula. Tchau, obrigada. Tchau. Boa aula, professor Canari. Professor Vitor e professor Rodrigo. Bom final de semana. Abraços. Vou parar a gravação. Tchau, tchau. Se alguém quiser perguntar algo mais para o Vitor, ele pode continuar aqui conosco mais um pouquinho. Pode, exatamente.